Meu nome é Abi Oliveira e bem-vindos ao canal Abi Oliveira. Hoje vamos falar de um assunto muito polêmico que está repercutindo em todas as mídias e redes sociais. Eu acho que todo mundo deve ter visto esse vídeo que viralizou por aí. Atenção, atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa! Para quem não sabe, essa mulher ela se chama Damares Alves. Ela é a nova ministra do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Não entendi muito bem porque ela ficou tão feliz em dizer que agora é uma nova era. Mas antes de dizer qualquer coisa, vamos analisar um pouco as coisas. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm... Resolvi pesquisar na internet o porquê meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Será que vamos encontrar aqui nessas pesquisas o porquê deixou ela tão feliz assim em dizer essas palavras? Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos ter que voltar lá no tempo, exatamente no final do século XIX, entre 1980 e 1890. Nessa época era extremamente caro você tingir tecidos. Então nessa época não existia cores. Exatamente, as roupas eram roupas de bebê, eram brancas e de algodão. No máximo eram em tons pastéis. Agora no início do século XX surgiu essa questão do rosa e do azul. Só que porém era exatamente invertido. Não queria dizer que se fosse menino teria que ser azul e se fosse menina teria que ser rosa ou vice-versa. Era exatamente uma dica de moda, um look infantil. Não era mesmo para definir o sexo da criança, nem do bebê. A revista Time publicou em 1927 o que as lojas de departamento achavam sobre as cores. Ela fez um top 10 entre 10 lojas de departamentos infantis e entre eles 6 dessas lojas disseram que a cor azul deveria ser usada pelas meninas por ser uma cor um tom mais suave, mais tranquilo, que trazia calma. E o tom rosa, por ser um tom mais forte, deveria ser usado por meninos. Essa foi uma pesquisa lá do ano de 1927. Mas no final das contas, as pessoas preferiam branco mesmo, porque só tinha um jeito de lavar a roupa, que era usando água sanitária. Não existiam essas opções de sabões que hoje em dia existem no mercado. Também naquela época era muito comum crianças usarem vestido, até mesmo meninos, porque naquela época não existia o pré-natal. Então era muito comum o menino usar vestido até 6 anos de idade. Além de ser muito fácil para trocar, dava mais mobilidade para a criança e também não era taxado para definir o sexo da criança, né? Porque naquela época, além de não existir o pré-natal, era como se tivesse uma terceira categoria de roupa. Tivesse a roupa masculina, a feminina e a roupa infantil. Imagina hoje em dia uma mãe coloca um vestido no seu filho aí de 2 anos, o tanto que essa mãe não vai escutar, talvez até essa criança ficar idosa, né? Em pleno 2019, né? Isso não pode. Mas enfim, vamos continuar aqui com a pesquisa. Também, na década de 30, Hitler simbolizava os homens gays com um triângulo rosa. A partir dessa época, o rosa então tornou-se uma cor não mais masculina. Então, por volta de 1940, começou a acabar com essa coisa de roupa de criança. As pessoas começaram a inserir roupas masculinas e femininas para assim atender o público infantil. Entre 1960 e 1970, começaram os movimentos de liberação feminina, grupos que lutavam pela inserção de liberdade, de direitos das mulheres na sociedade. Pessoas que estavam inseridas nesses grupos começaram a falar que se menina vestisse roupa de menina, pode ser que afetasse no crescimento dela, tanto no aprendizado, e assim ela não se tornaria uma pessoa de sucesso, e assim vai. Mas foi nos anos 80 que essa tendência veio, e veio com força total.
E ela não veio sozinha, ela estava em conjunto com a ciência. O que aconteceu em 1980 foi a popularização dos exames pré-natais. Para quem não sabe, é ultrassom. Enfim, as famílias poderiam ver o sexo do bebê, se era menino, se era menina. Daí surgiu a oportunidade das lojas criarem os enxovais para menina e para menino. Seria o rosa e o azul. Então essa questão de cor foi puro marketing. E outro fator também que impulsionou muito tudo isso foi a questão de sabão em pó, máquina de lavar, tira-manchas. Nessa época todas essas tecnologias já estavam muito bem desenvolvidas e bem popularizadas entre toda a população. Então não havia necessidade da mãe usar água sanitária e correr o risco de manchar as roupas coloridas, porque já havia outros recursos para isso, já havia os sabões. Então essa questão de rosa para menina e azul para menino não passou de puro marketing para que isso ficasse sedimentado na nossa cultura até hoje, que teve vários fatores que impulsionaram tudo isso, né? Então, para resumir aqui, gente, não foi eu que disse isso, tá? Eu vou ler aqui para vocês. A afinidade com a cor não determina a personalidade ou sexualidade. E quem falou isso foi a psicanalista Fanny Heisler. Então agora que a gente já entende esse lance das cores, vamos entender o porquê que essa ministra ficou tão feliz com esse fuzuê todo. Para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouco sobre o ministério dessa ministra. Para quem não sabe, o ministério dessa ministra é o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Para a gente entender um pouco sobre isso, a gente tem que entender também quem é essa ministra. Para quem não sabe, Damares Alves ela é uma educadora, uma pastora e uma advogada. Esses ministérios eram diferentes, então o governo atual resolveu juntá-los porque eles eram separados e entregá-los a Damares. Então a gente tem que entender quais são os objetivos desses ministérios. Os objetivos desses ministérios são coordenar a política nacional dos direitos humanos, favorecer a ressocialização e proteção dos dependentes químicos, promover o direito de pessoas com deficiências e também integrar essas pessoas em nossa sociedade, pela igualdade entre homens e mulheres, promover ações contra a discriminação, promover o direito de cidadania das minorias, da criança, do adolescente e do idoso, promover os direitos de cidadania aos direitos da mulher. Como esse ministério faz isso? Promovendo campanhas, propagandas que explicam e mostram quais que são esses direitos dessas pessoas e dessas minorias, promovendo conferências para falar de desigualdade social e etc. E tudo isso para trazer informações para todos e trazer esses direitos. Lá também serve como ouvidoria. Se você é homem, mulher, minoria, negro, se você sentiu que seus direitos foram ameaçados, é lá que vão te ouvir, é lá que você vai ligar para fazer sua reclamação. Lá é uma ouvidoria também, gente, para quem não sabe. É a ouvidoria nacional ainda do país. Então vamos juntar as duas coisas e descobrir por que essa ministra ficou tão feliz em dizer essas coisas. Acho que nem mesmo você está entendendo por que ela disse isso. Não estou dizendo que ela vai ser uma má ou boa ministra. Estou apenas dizendo que isso que ela disse não tem nada a ver com o ministério dela. Não é isso que o ministério dela promove. Vendo outras notícias sobre essa ministra, eu fiquei confuso por que essa mulher foi escolhida para ser ministra desse ministério. E fico me perguntando se de fato ele vai cumprir com o que ele tem que fazer. Somos peças indispensáveis para a democracia, pois somos nós que votamos, que colocamos essas pessoas lá em cima, e são essas pessoas que colocam essas pessoas para serem nossos ministros. Por isso que sempre temos que parar para pensar que se essas pessoas que estão sendo escolhidas para ser ministros vão de fato cumprir com o que esses ministérios prometem cumprir. A gente, como cidadão, todos nós temos o direito e temos que cobrar. Senão simplesmente essas pessoas vão ir lá, vão virar ministros e vão fazer o que elas quiserem.
E não adianta depois a gente reclamar, depois que já foi feito. Por isso que a gente sempre tem que parar para analisar o que está sendo dito, o que está sendo feito. Então, gente, de fato eu não entendi o porquê que essa ministra ficou feliz ao dizer isso, porque isso não tem nada a ver com o ministério dela. Então, se você entendeu de fato, se você não entendeu, eu quero que você deixe aqui no comentário sua opinião, sua sugestão e o que você entendeu de tudo isso. Agradeço por vocês que assistiram até aqui e no já digo que vai ter vídeo toda segunda e quinta. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho se você gostou e deixe seu comentário. Seu comentário é de grande importância para que todos os vídeos sejam cada vez melhor e possa atender a todos. Obrigado.